Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos abordar a queda de Berlim na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial estava chegando ao fim. Após anos de batalhas intensas, as forças aliadas finalmente se aproximaram de Berlim, a capital do Terceiro Reich. Mas por que os soviéticos chegaram lá primeiro? Vamos explorar os últimos dias dessa guerra e entender os acordos e eventos que moldaram esse desfecho. No início de 1945, a Alemanha nazista estava à beira do colapso. As forças aliadas avançavam do oeste, enquanto o Exército Vermelho pressionava pelo leste. Berlim, o coração do regime nazista, estava cercada e sua queda seria inevitável. A captura da cidade seria o fim do domínio de Hitler e do Partido Nazista. Antes da invasão terrestre, Berlim sofreu massivos ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos e Reino Unido. Esses bombardeios devastaram grande parte da cidade, enfraquecendo as defesas alemãs e preparando o terreno para o avanço soviético. A força aérea alemã já estava severamente debilitada, tornando impossível uma defesa aérea eficaz. Durante as conferências de Teherã, em 1943, e Yalta, em 1945, os líderes aliados Franklin Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin tomaram decisões cruciais sobre o pós-guerra. Um dos acordos mais importantes foi que a União Soviética lideraria o ataque a Berlim. Esse acordo foi estratégico para assegurar a influência soviética na Europa Oriental e equilibrar as forças entre as potências aliadas. Em abril de 1945, o Exército Vermelho lançou a ofensiva final sobre Berlim, acompanhado por tropas do exército polonês. A colaboração polonesa foi crucial na batalha, mostrando o esforço conjunto de diferentes nações para derrubar o regime nazista. A batalha foi marcada por resistência feroz, com as tropas alemãs já fragilizadas fazendo de tudo para proteger a capital. Até mesmo crianças foram recrutadas para lutar, muitas vezes carregando armas ou defendendo trincheiras. Esses jovens, membros da juventude hitlerista, foram forçados a lutar em uma situação desesperadora. Enquanto Berlim estava em ruínas e o Exército Vermelho e as forças polonesas se aproximavam do centro da cidade, Adolf Hitler e alguns de seus oficiais se esconderam em um bunker subterrâneo. Em 30 de abril de 1945, ao perceber que a derrota era inevitável, Hitler cometeu suicídio, encerrando seu regime de terror. Depois de semanas de combate brutal, em 2 de maio, as forças soviéticas lideraram a tomada do Reichstag e hastearam a bandeira vermelha, marcando o colapso do regime nazista. Com a rendição alemã, Berlim foi dividida em 4 setores, ocupados pelos soviéticos, americanos, britânicos e franceses. Essa divisão temporária eventualmente se tornou permanente, culminando na construção do Muro de Berlim em 1961, um dos símbolos mais duradouros da Guerra Fria. A queda da cidade de Berlim marcou não apenas o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, mas também o início de uma nova era de tensões globais. O sacrifício de milhões de pessoas nessa guerra, incluindo civis, crianças forçadas a lutar, nunca será esquecido. A participação de tropas de várias nações reforça a importância da união contra o totalitarismo. A história de Berlim continua a nos lembrar dos custos da guerra e da importância da paz. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos importantes sobre o passado que molda o presente. Até a próxima!